Bom, pessoal, vou resolver essa questão, caiu recentemente na prova e também vai servir de referência para as próximas turmas. A questão diz o seguinte: 800 Kelvin, 2 mols de NO são misturados a 1 mol de O2. Então a gente tem essa reação balanceada, né? 2 NO mais O2 formando 2 NO2, entram em equilíbrio a uma pressão total de 1 atm. A análise do sistema mostra que 0,71 mol de oxigênio estão presentes no equilíbrio. A. Calcule a constante de equilíbrio padrão para a reação. E B. Calcule o ΔG0 para a reação 800 Kelvin. Bem, primeiro, né, a gente tem que saber o que o enunciado está pedindo. Né? O enunciado está pedindo a constante de equilíbrio. Tá? Então, vamos montar a constante de equilíbrio para essa equação. Né? Primeiro passo. Né? Essa equação balanceada, né, a gente tem 2 mols de NO mais 1 mol de O2 formam 2 mols de NO2. Né? Para 1 mol de reação, a gente tem essa proporção de 2 para 1, formando 2 mols de produto. Repetindo, né, 1 mol de reação, a gente tem 2 mols de NO, mais 1 mol de O2, formando 2 mols de NO2. Aqui no lado esquerdo da seta, né, a gente tem nossos reagentes, o NO e o O2. Do lado direito, o produto, que é o NO2. Então, a constante de equilíbrio, né, o casão, constante de equilíbrio padrão em termos de pressão, é a pressão parcial do produto dividido pelo produto da pressão parcial dos reagentes. Né? A gente só tem um produto. Então, esse cara aqui vai ser a pressão parcial do NO2 dividido pela pressão padrão de um bar, né? Elevado ao quadrado, porque é o quadrado, por causa do coeficiente estequiométrico aqui do produto, dividido pelo produto da pressão parcial do NO sobre a pressão padrão de um bar, elevado a 2 também, né? Porque o coeficiente estequiométrico do NO é 2 também, vezes a pressão parcial do O2 em relação à pressão padrão, elevado a 1, né, porque seria o coeficiente estequiométrico aqui. É o coeficiente estequiométrico aqui do O2 é 1. Né? Então essa é a expressão da constante de equilíbrio. Né? É essa expressão, esse cara que a gente quer calcular. O problema, né, aqui é que a gente não tem essas pressões parciais. Né? A gente sabe que a pressão padrão é fixo em um bar. Né? E a gente não sabe a pressão parcial do NO2, nem do NO, nem do O2 no equilíbrio. Mas ele deu a informação da pressão total no equilíbrio, que é 1 atm. Né? A pressão no equilíbrio, a pressão total da mistura, né? Perdi o pointer aqui. É 1 atm, né? Que é igual a 1,01325 bar. Então tá. Essa é a pressão de equilíbrio da mistura. E a gente sabe que a pressão parcial de um gás, qualquer, um gás J qualquer, é igual à fração molar do gás vezes a pressão total de equilíbrio, né? Pressão total da mistura. Então, para saber a pressão parcial de cada um, a gente precisa saber da pressão total, que a gente já tem, né? Isso foi dado, anunciado para a gente. E a gente precisa saber também a fração molar de cada componente da mistura do equilíbrio, né? E para saber esse cara aqui, a fração molar, o X, né, a gente precisa do número de mols das espécies, né? O número de mols das espécies do equilíbrio. E aí que mora o problema, né? Aí que mora o problema, principal fonte de erro da maioria do pessoal. Como é que a gente resolve esse problema? Descobrir o número de mols das espécies no equilíbrio. A gente tem a equação balanceada, que é 2NO. Eita. Deixa eu voltar aqui. 2NO gasoso mais O2 gasoso em equilíbrio com 2NO2. Tá. Então a gente tem que fazer a análise, né, com base nessa equação, do número de mols das espécies no início, durante e no fim. O fim seria a reação no equilíbrio. Né? Então no início, o que a gente tem? Né? Acho que eu vou botar na outra página aqui, fazer isso em outra página. A gente tem 2 mols e 1 mol e 0,71 no equilíbrio. Beleza, acho que eu vou lembrar disso. Então a gente tem 2NO mais O2 em equilíbrio com 2NO2. Beleza. Tá tudo balanceado aí, né? 4, 4, beleza. Então no início,
ele está dizendo que a gente tem 2 mols de NO, 1 mol de O2, e a gente não tem nada do produto, né? Não fala nada do produto, então é como se a gente não tivesse nada do produto, né? Isso aqui é normal, né, no laboratório, por exemplo. Você quer uma reação, quer fazer uma reação, formar um produto, você vai lá e mistura os reagentes, né? E é essa situação que a gente tem aí, né? A gente misturou o NO com o O2, inicialmente não tem nada de produto. Qual que é a variação do número de mols dessas espécies, né, durante a reação, antes de chegar ao equilíbrio? Como eu falei antes, né, para 1 mol de reação a gente tem essa proporção de 2 mols de NO mais 1 mol de O2, formando 2 mols de NO2. Né? Isso é pela estequiometria da reação, né? Isso é pré-determinado, digamos assim, pela equação balanceada aqui. Mas a gente não necessariamente, né, vai ter 1 mol de reação. Né? A reação não necessariamente vai prosseguir por 1 mol. Né? O avanço da reação, a extensão da reação, vai depender da quantidade inicial dos reagentes. Como a gente não sabe quanto a reação vai avançar, a gente vai calcular o quanto ela vai avançar. Né? Então aqui, para esse cara aqui, né, pro NO, a reação vai variar, a quantidade de NO vai variar de menos 2x, né? O O2 vai variar de menos x, e de NO2 vai variar de mais 2x. Né? Então vamos lá. Né? Primeiro, por que esses caras são negativos e esse cara é positivo? Esses caras são negativos porque são reagentes, né? Eles vão ser consumidos ao longo da reação até chegar no equilíbrio. Então por isso que eles estão com sinal negativo. Esse cara aqui está com sinal positivo, que é um produto. Ele vai ser formado ao longo da reação. Né? Tá, e outra coisa, né? Porque esse aqui é 2x, esse é menos 1x e esse é mais 2x. Né? Esse aqui é menos 2x porque para 1 mol da reação, né, a gente tem 2 mols de NO. Para 1 mol de reação a gente tem 1 mol de O2 e 2 mols de NO2. Esses númerozinhos aqui, né, 2, menos 1 e menos 2, vêm dos coeficientes estequiométricos da reação. Né? Isso vai variar de reação para reação. Né? Sempre que você tem a reação balanceada, você já sabe quanto cada um vai variar proporcionalmente. Né? Beleza. E aí nos finalmente, né, aqui no equilíbrio, deixa eu pegar outra cor aqui. No equilíbrio, que seria o final para a gente aqui da reação, né? Esse cara aqui vai variar de 0 mais 2x, então no final a gente vai ter uma quantidade de 2x de GNO2, a gente ainda não sabe o valor de x. De O2 a gente tinha no início 1 e vai variar de menos x, então no equilíbrio a gente vai ter 1 menos x. E de NO, né, a quantidade de equilíbrio vai ser 2 menos 2x. O início, né, 2 mol, menos 2x, que é a variação. Então essa é a quantidade de equilíbrio de cada uma das espécies. Né? 2 menos 2x. Então tá. O problema agora é como calcular o valor do x. Né? Aí que vem essa informação crucial do problema, que ele diz que no equilíbrio tem uma quantidade de O2 de 0,71 mol. Então ele já deu que a quantidade em equilíbrio do O2 é 0,71. E a gente sabe que a quantidade do equilíbrio do O2 é 1 menos x. Então 1 menos x vai ser igual a esse 0,71. E daí que a gente tira o valor de x. Nesse tipo de problema, a gente sempre vai tirar o valor de x pela sua quantidade em equilíbrio de alguma das espécies. Ele sempre, né, sempre no problema vai dar uma das quantidades em equilíbrio aqui dessas espécies. Se ele não der, vai ser igual aqueles outros problemas que a gente fez em aula, né, que ele vai dar o volume total do frasco, né, daí a gente vai calcular o número de mols total e vai calcular o valor de x indiretamente. Tá? Mas na maioria dos casos ele vai dar a quantidade de uma das espécies em equilíbrio. Então a gente tem que 1 menos x, que a quantidade de O2 em equilíbrio também é igual a 0,71, que é o que ele deu no enunciado. Né? Então, isolando aí, né, o x vai ser igual a 1 menos 0,71, que é igual a 0,29. Beleza, agora que eu sei, né, o valor de x, eu posso calcular a quantidade de equilíbrio dos outros caras aqui, né? Porque do O2 é 0,71, o número de mols de equilíbrio, eu já sei. Do NO eu sei que é 2 menos 2x e de NO2 é 2x. Bem, como x é 0,29, né? Então 2x vai ser 2 vezes 0,29, que vai ser, deixa eu pegar minha colinha aqui, 0,58. Esse é o número de mols de NO2 no equilíbrio. O número de mols de O2 no equilíbrio já foi dado, né? 0,71, você não precisa converter nada, tá? Muita gente se confunde aqui nessa hora, achando que esse é o x, esse não é o x, esse é o número de mols de equilíbrio do O2, tá? E, bem, falta o NO, né?
No NO é 2, o número de mols de equilíbrio é 2 menos 2x, que é 0,29. Isso vai ser 2 menos 2 vezes... Ops, 2 vezes 29 de novo, não precisa, né? 2 menos 2x, eu já botei o valor direto aqui. Vai dar 1,42. Cadê o pointer? Tá aqui embaixo. Dá 1,42. Então 1,42, né? 1,42 é o número de mols de NO no equilíbrio. O 0,71 que foi dado enunciado é o número de mols de oxigênio no equilíbrio, do O2. E 0,58 é o número de mols do NO2 no equilíbrio. Bem, agora o problema fica bem mecânico, né? A gente pode calcular, né? A gente pode não, a gente deve calcular o número de mols total, né? Que é a soma do número de mols de todo mundo. Então o número de mols total é o número de mols em equilíbrio do O2, que é 0,71, mais o número de mols em equilíbrio do NO2, que é 0,58, mais o número de mols do NO, que é 1,42. Isso vai dar 2,71 mol, esse é o número de mols em equilíbrio. Número de mols total no equilíbrio, número de mols do NO2 no equilíbrio, do O2 do NO, temos tudo aí, vamos para a próxima página, calcular a fração molar e a pressão parcial. Então vamos lá. Fração molar do O2 vai ser o número de mols do O2 em relação ao número de mols total. Deixa eu até mudar as cores aqui para ficar mais bonitinho. O número de mols do NO, desculpa, a fração molar do NO é o número de mols do NO em relação ao número de mols total. E a fração molar do NO2 é o número de mols do NO2 em relação ao número de mols total. Então vamos lá. Voltando aqui. O número de mols do O2 em equilíbrio é 0,71, né? Isso é dado enunciado. E o total é 2,71. Aqui é mol e aqui é mol, né, as unidades, então se cancelam. A fração molar é sem unidade nenhuma. E essa fração molar vai dar, deixa eu ver aqui, 0,262, né? Aproximadamente isso aí. Esse cara aqui, o número de mols do NO no equilíbrio é 1,42. O número de mols total é o mesmo para todo mundo, né? 2,71. Do NO, então, a fração molar é 0,524. E finalmente do NO2, o número de mols de equilíbrio é 0,58 dividido por 2,71. Isso vai dar 0,214. Bem, se você somar as frações molares aqui, né, vai dar em torno de 1. Tá? Não vai dar 1 redondo, né? Talvez até dê, mas a ideia é que a soma da fração molar sempre vai dar 1. Né? Então esses três caras aí somados vai dar 1. Então, né, lembrando que agora a gente precisa calcular a pressão parcial. A pressão parcial de uma espécie é a fração molar vezes a pressão total. Então eu vou multiplicar já direto cada um desses caras aqui pela pressão total em equilíbrio, que é 0,01325 bar. Né? Daí a unidade da pressão parcial de cada um vai sair em bar. Essa aqui é a fração molar, eu vou multiplicar pela pressão total em equilíbrio, e aqui eu já vou ter a pressão parcial de cada um. Né? Do O2 vai dar 0,265 bar. Desse cara aqui, do NO, multiplicando por esse mesmo, a mesma pressão da mistura. Né? Vai dar 0,531 bar. Multiplicando por esse cara aqui pela pressão total, equilíbrio, vai dar 0,217. Beleza. Eu tenho a pressão parcial de todo mundo. Show de bola. Agora eu só preciso substituir na constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, padrão, em termos de pressão, é a pressão parcial do produto, que é o nosso NO2, elevado ao quadrado, né? Lembrando que isso aqui é da estequiometria, dividido pela pressão parcial do NO ao quadrado, vezes a pressão parcial do O2, né? Que é vezes, não é mais. Né? Aqui eu desconsiderei a pressão padrão, né? Porque já está tudo em bar. Né? Então a pressão padrão é 1 bar, então é a mesma coisa dividir por 1, não vai fazer nada. Né? Então isso aqui vai ser, o Kp vai ser
A pressão parcial do NO2 é 0,217 ao quadrado, dividido do NO é 0,531 ao quadrado, vezes 0,265. Né? Como divide por um bar, né, e a pressão parcial está em bar, o bar vai cancelar, esse cara vai ficar sem unidade, e o K vai ficar sem unidade como deve ser. Então tá bom. O KP, cara, aqui vai dar 0,0471 dividido por 0,282 vezes 0,265. Isso aqui é o quadrado, né, de 0,217. Esse aqui é o quadrado de 0,531. Isso aí, no final das contas, vai dar um KP, bem, ainda não no final das contas, fazendo bem destrinchado aqui, isso aqui vai dar 0,0747. Daí sim, eu vou botar aqui, o KP vai dar 0,63. Esse é o KP. Tá? 0,63. E esse que era o principal problema da questão, né? Achar o KP. Eu nem lembro se ele pergunta o ΔG, vou dar uma olhada, se perguntar eu resolvo também, tá? Mas aí o KP é menor que 1, né? Significa que no equilíbrio a gente tem mais reagente do que produto, né? Bem, o enunciado pediu o ΔG, então vamos lá. O ΔG, a gente tem o KP, né, que é 0,63, e o ΔG, padrão para a reação, é menos RT ln do K. Né? Então a gente tem todo mundo aí, né? O R, sempre nessa situação 8.314 joule por Kelvin por mol. A temperatura é 800 Kelvin, ele deu no enunciado isso. Né? E o Ln de 0,63, que é o que a gente calculou ainda há pouco. Esses dois aqui, né, multiplicados, vai dar... deixa eu pegar minha cola aqui. 6.651,2 joule por mol. A temperatura vai cancelar. Né? Então a energia, o ΔG, né, vai sair em joule por mol. O Ln 0,63, né, como é um Ln de número menor que 1, vai dar negativo. Vai dar menos 0,462. E multiplicando esses dois caras aí, né, que tem um menos da fórmula e um menos do Ln, vai ser positivo. Né? Como eu tinha comentado antes, o K é menor que 1, a gente tem mais reagente no equilíbrio. Né? Então o ΔG vai ser positivo, né? Como tem que ser. O ΔG vai dar mais 3.073,1 joule por mol, também conhecido como 3,07 kJ por mol. Então um ΔG bem baixinho, favorece um pouquinho a reação inversa, né? Favorece mais, no equilíbrio a gente tem mais reagente do produto, um pouco mais, tá? Pelo valor de ΔG, tá bom? Bem, então era esse o exercício, tá? Usem como base para estudar, façam as outras questões que tem nas provas antigas, que eu sei que vocês têm, também na lista de exercícios, tá? E era isso, tá? Até mais. Ops. Agora sim, até mais.